Olá pessoal, meu nome é Matheus. Eu estou querendo agora gravar alguns vídeos a respeito de impressão 3D e hoje eu trouxe aqui o Mesh Mixer, que é uma ferramenta que eu acredito que ajuda muito os, as pessoas que fazem impressão 3D, né? As pessoas que se interessam, até os próprios modeladores mesmo. Às vezes a pessoa nem vai imprimir, mas ela vai finalizar uma arte aqui, então assim. Essa é uma ferramenta que eu acho que ela vai ajudar bastante a pessoa. Eu vou tentar não ser muito básico aqui, eu vou tentar ser mais avançado e mais breve possível para o vídeo não ficar longo demais. A minha ideia aqui é documentar mesmo o aprendizado que eu tive. Eu vi muito tutorial em inglês, muita coisa espalhada na internet. Eu vou tentar dar uma centralizada aqui nesse vídeo, porque eu acho que vai ser interessante até para mim mesmo no futuro consultar. Esse é um programa gratuito, o Mesh Mixer ele é gratuito. Eu estou utilizando ele aqui no Mac, mas ele tem tanto para Mac quanto para o Windows. Ele tem os concorrentes dele, né? Eu não vou lembrar de cabeça aqui os nomes, mas existem algumas outras ferramentas, até mesmo da Autodesk. Existem outras ferramentas também que a gente nem chama de concorrente, assim, vai ser mais um complemento mesmo. E para que ele serve, né? Ele é uma ferramenta avançada para finalização de modelos 3D. Então, aqui a interface dele, a partir do momento que você entra, você já cai nessa tela. Você pode importar, né, um projeto. Eu vou pegar aqui essas. Sempre tem os modelinhos para a gente poder mexer nele sem precisar importar nada. Então, esse é um modelo que já é muito comum nele, de as pessoas já terem todos aqueles modelinhos que já vem, né, no sistema. Aqui tem alguns comandos simples, eu vou passar rapidinho aqui. Segurou o Alt, clicou e arrastou, ele gira 360. É, o botão do meio do mouse faz o botão, ou então você pode segurar o Alt e clicar com o esquerdo, ou clicar com o botão direito. Segurou o Alt, clicou com o direito é zoom. O Pan é o Alt e o Alt. Eu tenho que confirmar aqui qual que é o pan. Ah, tá. A Alt Shift. Alt Shift clique é pan. O pan é esse movimento aqui, que movimenta horizontalmente. Ok, tá aqui o objeto. O que que acontece? Eu tenho uma peça, para que a função principal do Mesh Mixer, né? Eu pego uma peça no Thingiverse, que é um site que é muito comum de modelos 3D, que todo mundo conhece, né? Quem mexe com impressão 3D conhece o Thingiverse. Então você entra lá e pega um modelo. As pessoas que fazem aqueles modelos, elas fazem e disponibilizam gratuitamente. Então a pessoa não tem obrigação nenhuma de chegar aqui e colocar um modelo prontinho para você só chegar na sua máquina e imprimir perfeitamente. É claro que algumas pessoas se preocupam com isso e deixam legal, né? Inclusive quando você vem nos objetos para imprimir, existem as categorias. Existe até a categoria Verified, que é uma categoria que são produtos que já foram avaliados, talvez até pela equipe do Thingiverse, então vão ser produtos que você não vai ter, vão ser STLs que você não vai ter muita dificuldade de imprimir, não. Você vai pegar aqui e vai imprimir. Eu vou colocar esse link do Thingiverse para quem não conhece aí na URL. E assim, só porque eu estou vendo que está aberto aqui, o Mesh Mixer é fácil de baixar, é só digitar no Google Mesh Mixer que vocês vão cair nessa tela aqui para fazer o download dele. É um programa que não pesa nem 100 megas, ele é bem leve e é grátis. Voltando lá, então se a gente vem aqui no Thingiverse e pega um STL ruim, ou algum STL que uma pessoa às vezes colocou, mas ela simplesmente pegou um modelo 3D e jogou lá, esses modelos 3D que a gente faz na ferramenta, qualquer ferramenta de modelagem 3D pode fazer um modelo 3D para impressão, né? Então você pega uma ferramenta e solta, e não respeita algumas técnicas que o objeto precisa para ser impresso, na hora de imprimir ele vai dar problema. Algumas coisas muito comuns em erros de peça é uma peça que vem com furo, você vai imprimir uma peça e ela vem com algum problema os pontos do 3D não foram fechados completamente, então ela deixa uns buracos, né? Às vezes eu vou pegar até um modelo qualquer aqui, eu vejo às vezes assim, eu mesmo gosto muito de Dragon Ball, eu venho aqui Goku, e os modelos que eu vejo do Goku, a grande maioria tem defeito ou tem algum problema, ou então precisa de muita escora. Eu vou falar sobre essas escoras e esses defeitos ainda,
Mas essa ferramenta também é utilizada para isso. Esse aqui é um modelo até novo. Vou pegar ele aqui para ver se tem alguma melhoria. Bom, então eu fui lá e baixei, né, o Goku que eu peguei no ThinkVS e tô trazendo aqui para dentro do Mesh Mixer. É, a gente está cansado de saber que se você levar ele para o seu fatiador, né, se levar para sua ferramenta lá, slicer que seja, ou dentro do Repetier, ou Cura separado, Simplify, etc. Tem as ferramentas aí de fatiador. Para um Goku daquele ali, eu vou até deletar essa ferramenta aqui para mostrar. Ele geraria muito suporte, né? Muita escora. Então eu vou deletar esse bichinho aqui. Você tem que vir aqui em View, Show Object Browser, que aí você consegue deletar ele aqui, ó. Ok. Aí eu vou importar o Goku para cá. Depois aqui na minha área de trabalho. Ok. Então é só assim, é um exemplo que eu vou pegar, porque aí para mostrar que um objeto desse levaria muito suporte, levaria muita score. Então é para mostrar que a ferramenta não é só para correção de erros e problemas, ela também é uma ferramenta que viabiliza a impressão. Olha, esse Goku, eu até não gostei muito dele não, mas ele é bem complexo. Então, assim, ele não seria um Goku fácil de imprimir, né? Eu vou botar ele na posição certa aqui. Para você mexer no objeto, você tem que vir em Edit, Translate, Transform. E aí você vai pegar aqui, ele vai gerar setinhas que todo programa 3D tem, só para você posicionar ele direitinho aqui em cima da linha, só para poder visualizar melhor. Então, ok. Se a gente fosse fazer esse Goku em um fatiador, ele geraria escoras nos braços, geraria escora no queixo, geraria escoras nessa ponta do cabelo. Esse braço aqui ficaria cheio de suporte. E dependendo de alguns lugares aqui na ponta da calça, também pegaria o suporte. Pegaria suporte em vários lugares. O que o Mesh Mixer faz para a gente então? Ele vai avaliar, ele vai gerar o suporte para você automaticamente. Então você vai vir aqui em análises, dentro do menu análise tem overhangs. Ele vai olhar os pontos que estão em vermelho aqui, são os pontos que gerariam suporte. Então todos esses pontos aqui levariam suporte na impressão 3D. E aí você pode mandar gerar o suporte para você. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo que as outras ferramentas fazem. Ele vai criar um suporte. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante dessa ferramenta. Primeiro que ele gera o suporte para você. Você pode colocar ele como um objeto separado. E se você tiver dois bicos de impressão, você vai imprimir o suporte com seu filamento separado, com o filamento que você acha pior e tal. Você gera um suporte com alguma coisa mais barata. Se você tiver o filamento solúvel, você vai gerar o suporte com aquele filamento solúvel. E ele também, você pode definir que esse suporte vai ficar no mesmo STL da peça. Às vezes você vai no ThinkVS, você consegue ver uns objetos lá com uns suportes já colocados, uns suportes meio estranhos. Vocês vão ver que o suporte que o Mesh Mixer gera é esse suporte meio estranho. E é aqui que a gente vai entender como é que funciona. Ele está gerando, então vai variar muito de máquina para máquina, o desempenho dela, que vai determinar quanto tempo que demora para ele gerar esse suporte para você. Esse objeto, esse Goku aqui, ele é bem grande, ele está maior que a mesa. Depois eu posso ajustar isso. Inclusive, isso é uma outra coisa que o Mesh Mixer faz para a gente, é ajustar o tamanho do STL exato. Então aqui ele gerou para mim, ele gera com algumas cores diferentes, depois eu explico o que é isso. E assim, tá vendo? Ele coloca vários suportes. É muito suporte que tem aqui, vários suportes. Agora, é bem menos do que um slicer geraria para você. Aí o que você pode fazer com esses suportes aqui? Você pode chegar aqui e falar para converter para sólido. Ele vai pegar esse suporte que ele está te mostrando como que ficaria e transformar isso aqui numa modelagem 3D mesmo. Você consegue mexer em todas as configurações desse suporte. Você consegue falar o ângulo, o máximo ângulo que você quer que ele gere suporte. Então, em alguns pontos não geraria, por exemplo, aqui na calça não geraria, dependendo do ângulo que você mandar. Você pode falar a grossura que você quer esse suporte. Às vezes esse suporte está muito fino e ele vai quebrar, aí você acaba fazendo mais grosso, que é a densidade aqui. Tem a altura, tem a base, né? Quando ele começa do chão, ele tem uma base, ó. Ele tem uma base aqui e você pode definir qual que é o tamanho dessa base.
Então, são todas essas configurações. Isso aqui vale a pena dar uma fuçada. Não adianta eu ficar falando um por um, não. Você tem que ir fazendo e testando. Ele existe aqui já umas configurações já prontas. Você pode fazer um teste de usar algumas delas. E também tem as opções avançadas aqui de algumas outras melhorias e tal. Então, quando você converte esse suporte para sólido, aqui vou abrir de novo aquele menu que eu tinha falado do Object View Browser, só tem o Goku. Quando eu gero esse objeto sólido, converter para sólido, ele vai me perguntar se eu quero um novo objeto ou se eu quero replace esse que já existe, né? Então, se eu falar que é um novo objeto, ele vai gerar o Goku e a escora do Goku. Então, seriam dois STLs diferentes daquilo que eu expliquei no início, que você pode imprimir separado os dois. Se eu falar que é para substituir, ele vai pegar e vai gerar um STL só e a ferramenta entende. Esses suportes eles são ocos, então mesmo que você gere ele dentro do mesmo objeto, a densidade que você vai mandar na sua impressão, né, as paredes, né, a densidade de impressão mesmo em fio, não vai interferir tanto, porque ele já é um negócio meio oco lá dentro. Então assim, é bem tranquilo esse suporte aqui se você mandar replace existing. Ok, só que mesmo assim eu ainda acho ruim. Tá gerando muito suporte, tá vindo um suporte do chão até no braço. Então, o que essa ferramenta ajuda a gente a fazer também? Eu vou mandar remover o suporte, porque eu não quero que o suporte fique desse jeito. E vou vir aqui em Edit, Plane Cut. Eu vou achar um lugar nele que eu acho que imprimir ele de duas vezes vai ser muito melhor do que imprimir de uma vez só. E eu posso pegar aqui, simplesmente cortar aqui, nessa posição, e ele vai me perguntar que tipo de corte, se eu quero descartar o outro lado e eu quero manter os dois lados, keep both. Então eu venho aqui, mantenho os dois lados, e aqui é para o que vai fazer com o buraco que vai ficar, né? Que você vai cortar ele no meio, e aí? Eu quero que ele preencha para mim o buraco. Acabei saindo aqui, eu vou voltar, então eu quero que ele preencha o buraco, que ele fizer o corte. Ah, tá, e tem outra coisa. Se eu vier aqui, eu posso cortar do jeito que eu quiser a figura. Ele faz um plane cut para mim já por padrão retinho, mas se eu quiser cortar torto, eu posso chegar aqui e eu mesmo definir. A nossa ideia aqui é cortar bem retinho mesmo, né? Então, para impressão, isso aqui é um outro processo para a impressão ficar melhor. Então, eu vou cortar aqui uma emenda bem no cinto dele. É até bom a gente sempre analisar isso, porque quando você fizer a emenda na hora de colar os objetos, acaba aparecendo um pouco. Claro que existem acabamentos que você consegue lixar e sumir com a emenda. Mas se você quiser facilitar a sua vida, você pode pegar um ponto igual eu peguei aqui. Aí eu vou manter os dois, keep both, e aceito. Quando eu aceito, ele ainda mantém um objeto só. Aí o que eu tenho que fazer? Eu preciso mandar ele separar esses objetos. E eu venho aqui em Separate Shells. Aí ele vai pegar esse Goku e vai separar as partes que ele tem. Então ele tem a parte de cima e a parte de baixo. Agora está separado. Então eu posso clicar aqui e selecionar. Se eu vier aqui em Edit Transform, eu consigo movimentar só a parte que eu mexi. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui do lado, ó, bem posicionado direitinho. Pronto. Agora, vocês vão ver como é que fica bem melhor. Se eu vier... Primeiro eu vou dar uma reduzida no tamanho desse Goku. Eu selecionei os dois aqui, né? Comando padrão Shift, seleciono os dois. E eu vou mandar ele reduzir o tamanho dele. Eu vou vir aqui no Transform aqui, vou pegar a escala dele. Eu vou botar a escala dele pela metade, 0.5. Ok. Então, fiz algo errado. Tá, é porque eu mexi em alguma outra coisa. Eu vou mexer na altura dele aqui. Ó. Ao invés de colocar 44, eu vou colocar 20. E eu quero uniforme scale, senão eu vou mexer só na altura. Aí, ok. Ele vai reduzir o tamanho dele para mim agora. Não tá dando algum problema aqui, não sei porque ele não tá colocando os 20 que eu tô mandando. Enter. Ah, tá. Tinha que dar um Enter. Eu dei o Enter aqui, ele reduziu o tamanho para mim e já montou direitinho. Então, ok, o Goku tá aqui, eu vou pegar e vou colocar ele na posição legal aqui. Pronto, tá no chão. Eles têm sempre que estar na base. Existem outros programas que chama Settly. Eles colocam o objeto
de acordo com o chão. Apesar de que o próprio fatiador não imprime nada no ar, então ele vai pegar o objeto e colocar ele no chão. Vou só dar mais uma ajustadinha aqui na altura. Ok aqui, beleza. E aceitar. Agora eu vou criar o suporte de novo para esse Goku aqui. Eu vou até dar um zoom nele. Vou criar o suporte de novo para ele aqui. Vou vir aqui em Análise Overhangs. E aí ele já detectou os lugares que precisam. E eu vou mandar gerar o suporte. Vai ter aquela demorinha como teve. Agora talvez um pouco menos porque eu reduzi o tamanho dele. Então ele criou. Ah, tá. Como eu reduzi o tamanho dele, mas eu não reduzi a densidade da minha score, ele imprimiu essa escorona gigante aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha densidade, vou reduzir, vou remover o suporte e gerar de novo. Eu reduzo a densidade do suporte, ele vai vir mais fininho. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu entendo que cada item aqui faz muita diferença, então você tem que ir fuçando mesmo para testar. Eu acho que post diameter aqui provavelmente é a grossura do tubo. Então assim, esse post diameter era a grossura do tubo, tanto que ele deu. Aí ele gerou vários, você fala, nossa, que tanto, né? Você consegue vir aqui com o Ctrl e selecionar alguns. No caso do Mac é o Command, né? Eu vou vir aqui com o... Sem querer, eu saí de cima da figura aqui. Vou mandar gerar o suporte de novo. Mas segurando o Ctrl eu consigo tirar. Às vezes eu vejo e falo, nossa, que tanto, não precisa disso tudo. É claro que a gente tem que ter o bom senso. Se a ferramenta gerou, provavelmente ela sabe mais que você o que precisa. A não ser que você tenha falado uma angulação ruim para ela. Então vamos supor, não, eu acho que... Vou inventar, tá? Não quer dizer que é isso não. Eu acho que aqui nesse braço aqui não precisa dessa daqui. Aí eu venho com o Ctrl e seleciono. Eu acho realmente que não precisa não. Então assim, alguns lugares, por exemplo, aqui na barriga, isso aqui não precisa. Aí eu tiro. Posso tirar, entendeu? E aí eu consigo fazer a escora muito melhor do que a desses outros softwares. Principalmente porque a escora ajustável é só no Simplify 3D e ele é pago. Se você não for craquear ele, se você quiser fazer se você já não tiver pago ele, ou não for craquear, então você não tem uma ferramenta tão boa, gratuita, de gerar suporte como essa daqui. Ok, agora eu vou aceitar esse suporte aqui e vou converter ele para sólido e vou mandar replace meu objeto. Então esse Goku vai virar um cara só. E aí todo o meu suporte está gerado de forma legal. E gerou muito menos suporte. Olha, agora o braço do Goku vai vir daqui até aqui. Então ele não precisou vir de uma escora do chão até no braço dele, que era até lá em cima de escora. Gerou bem menos escoras. Essa perna aqui, sinceramente, eu acho que não precisa de escora. Eu acho que muita coisa vai no olho. Pode ser que algum pontinho dê problema, alguma coisa, você vai ter que aí você vai ter que entender melhor da sua impressora as dificuldades dela. Ok, agora eu vou mostrar só mais uma coisa aqui para a gente poder fechar. Existe um inspector aqui dentro do Analysis Inspector. Você clica nele, ele vai procurar defeitos na sua peça. Essa peça não tem defeito, que bom. Então eu vou tentar ver se nessa aqui tem defeito. Na Analysis Inspector. Ele achou um monte de defeito nessa peça. Deixa eu ver aqui. Ele pode estar achando, como eu gerei suporte aqui, ele está considerando que alguns espaços ficaram muito pequenos entre a peça. E talvez, depois que você gera esses suportes, nem é bom você mexer nisso, porque ele pode grudar. Se eu der um auto repair aqui, ele vai pegar esses espaços, ele até removeu. Considerou que seria um problema aquelas escoras. Então, ou seja, esse é um processo que você tem que fazer antes de gerar as escoras. Vim aqui na Análise e Inspector. Eu peguei esse modelo do Vegeta aqui, inclusive esse é bem legal mesmo. Então ele tem o mesmo problema do Goku, né? Eu cortaria ele aqui no meio aqui, foi o que eu fiz quando eu imprimi o meu, para a impressão ficar com menos escoras, porque senão o braço dele daria muita escora. Ele já tem uma escora na ponta do nariz, no queixo, que são os lugares que começam a imprimir no ar, né? Algumas escoras no cabelo. Ele não é um personagem com muita escora não, com muito suporte não. Então tá, eu queria mostrar a ferramenta de análise. Eu vim aqui na Análise Inspector. O que ela faz? Ela acha para mim na hora um problema no olho dele. A pessoa que modelou esse personagem, ela fez o seguinte, ela fez objetos separados.
Quando você faz objetos separados, a impressora 3D não entende. Se eu fosse mandar imprimir esse Vegeta aqui, ele daria esse problema com certeza nesse olho aqui. Nem que ela imprimisse algo muito louco, mas ia dar algum problema. Ou seja, na hora que você vai modelar um personagem para impressão, você não faz objetos separados, é tudo um objeto só. Se eu mandar, nesse caso aqui, auto-reparar, ele vai sumir com a peça que estava aqui. Então o olho dele vai ficar super estranho, vai ficar parecendo um Saiyajin 3 lá, sem sobrancelha. Algo bem esquisito. Nesse caso, a gente não vai mandar o inspetor corrigir. O inspetor ele é muito bom para quando a peça tem um furo. Ela tem um furo, ele tampa esse furo aqui para você e resolve isso, entendeu? E aqui tem outras várias coisas. Ele calcula algumas dimensões mínimas, coisas que não vão ser impressas. Então ele vai falar, ó, essa peça é melhor imprimir um pouco maior do que isso. Você não pode imprimir ela desse tamanho e tal. Ou uma estabilidade da peça, dependendo da posição que você imprimir, a escora pode quebrar, teria que ter mais escora. E essa é muito legal, essa orientation aqui, que ele vai pegar e vai posicionar o boneco para você numa posição, na melhor posição, com menos escoras possíveis. Ele vai pegar e vai, por exemplo, deitar esse Vegeta aí, de alguma forma, ou até manter ele em pé mesmo, porque a melhor posição de imprimir é a que eles vão falar aqui agora. Outra coisa legal dessa ferramenta é isso, né? Que vai fazer isso aqui para você, tá vendo? Ele vai falar, ó, se você deitar o Vegeta, ele vai ficar com muito menos suporte. Aí às vezes eu concordo, às vezes eu discordo. Porque o que pode acontecer? Você pode escolher fazer dessa forma, ou da outra forma que eles falaram. Ah, se você imprimir assim, dá menos. Mas se você imprimir assim, também é bom. Ou assim, ou assim. Então tem algumas posições que eles falam que podem ser boas, entendeu? Eu até, às vezes eu uso isso, às vezes eu não uso, porque eu prefiro partir a peça como eu fiz antes e gerar o suporte. Às vezes daquele jeito ali é a melhor opção. Aqui dentro vão ter várias coisas para serem feitas. Uma das partes que a gente mais usa para impressão é essa análise. O que eu ia mostrar sobre o olho, o problema do olho dele existe uma coisa aqui no Edit que chama Make Solid. Ele vai pegar a peça e vai transformar ela toda em algo muito sólido, algo muito pronto para impressão 3D. Então se eu vier aqui em Make Solid, ele vai pegar a peça para mim e vai fazer isso aí, ó. Esse seria a melhor forma de imprimir o Vegeta, ele não daria problema nenhum. A gente não quer isso, porque a gente quer detalhe. Então, a gente muda algumas coisas aqui. Ao invés de fast, a gente quer manter todas as quinas. Ele tem aqui o preciso, mas ele tem aqui, ó, manter todas as quinas. Aí você vem aqui, manter todas as quinas. A cor de mexer com essa parte de Color Transfer Mode, a gente não precisa mexer, que é a parte de melhor de cor. E aqui eu falo a precisão que eu quero. Eu boto na máxima e a densidade da mesh, que eu esqueci como é que é em português, também você coloca no máximo. Aí ele vai pegar e vai fazer aqui, se eu der um accept, ele vai fazer um cálculo. Caramba, não é o accept. Se você clicar em accept, ele vai pegar e vai deixar desse jeito aqui. Vou dar um Ctrl Z, porque não era isso que a gente queria. Você tem que dar voltar aqui para o Sharp Edge, máximo precisão e a máxima densidade do mesh. E eu vou dar um update. Esse update aqui vai demorar pra caramba. Eu vou até passar o vídeo pra frente. Porque realmente vai variar de computador para computador. E como a gente quer a máxima qualidade, ele acaba dando essa agachada aí mesmo. Bom, então finalizou aqui o Vegeta, né? A gente pode ver que existem algumas diferenças. Ele mantém praticamente a mesma coisa. Só que em alguns pontos a gente consegue ver que ele ele tira algumas quinas, né? Que às vezes a impressora não pega. Então ele dá uma mescladinha para facilitar a impressão mesmo. Então ele mantém aqui a sobrancelha dele, o detalhe da sobrancelha, mantém aqui o olho, mas ele dá uma mesclada mesmo. Ele faz ficar sólido aquelas quinas que tinham antes, né? Então se eu voltar à versão anterior, a gente vai conseguir ver que era um pouco diferente, assim. Às vezes a pessoa que é muito detalhista se incomoda com isso, mas para uma impressão isso aqui fica muito bom. Eu faço com praticamente todas as minhas peças, principalmente quando fica um pouco mais de longe, assim, você vê que ele fez uma diferença que fica bem legal mesmo. Para finalizar aqui o vídeo, né, para não alongar muito, tem a exportação da peça, né, que basicamente é arquivo
Você seleciona o arquivo que você quer. Aí ele, na hora que eu dou o accept, ele fica assim meio doidão, porque ele gera duas versões, a versão sólida e a versão anterior, né? Até estou escondendo aqui com o olhinho aqui a versão anterior, mas eu vou deletar a versão que não é sólida, né? Eu vou vir aqui na lixeirinha aqui e deleto. Esses pontinhos aqui é mais um bizil mesmo do software, mas isso na verdade não aparece. Eu vou exportar ele aqui para vocês verem. Exportar. Aí eu vou botar na minha área de trabalho aqui como um STL, tem vários formatos, né? Vou colocar aqui um STL, esse primeiro aqui, não sei a diferença dos dois. Então, digita novo, ok, salva. E aí ele já vai fazer a exportação, essas coisinhas rosas que estão aparecendo que não vão aparecer, que isso aqui de fato é um bizil aqui do meu software mesmo. Pode ser que até dê em algum de vocês aí, mas não é comum não. Como eu fiz um apanhado mais avançado, eu não passei por várias ferramentas que tem aqui no menu. Existem várias coisas que você pode fazer no Mesh Mixer. Você pode pegar a peça e juntar com uma outra, tirar a cabeça dele, colocar a outra. Existe até um fatiador aqui dentro, coisas de materiais e tal. Eu não vou passar por isso aqui tudo porque eu acho que a ideia desse tutorial foi mostrar o acabamento mesmo da peça. De acordo com as medidas aí dos comentários, o que o pessoal for achando, eu vou fazendo novos tutoriais. Às vezes eu mostro alguma ferramenta, utilizo alguma outra coisa. Tem até outras ferramentas que eu utilizo em conjunto com o Mesh Mixer, mas não é o caso de mostrar elas aqui hoje. Eu vou deixar aqui enquanto ele está computando a exportação, que o meu computador está um pouco lento, e vou finalizar o vídeo. Agradeço aí a todo mundo, vou tentar deixar algumas informações na descrição. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar que eu respondo. E é isso aí, galera. Um abraço.